Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Companheiro Espírita. Meu nome é Yuri Castro e serei seu companheiro nesta jornada de estudo, de reflexão e de aplicação dos conhecimentos do Espiritismo. Esse é o nosso quadro mais que especial, Sexta da Parábola, onde a cada 2 sextas-feiras nós exploramos uma parábola de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos mergulhar em uma das parábolas mais curtas e ao mesmo tempo talvez uma das mais profundas contadas pelo nosso mestre, a parábola do tesouro escondido, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Nós vamos ver como ela fala dessa descoberta espiritual, dos valores da alma e daquilo que realmente vale a pena buscar nessa vida. Para começar então, queria trazer aqui o versículo em si, que fala o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem encontrou e escondeu, e, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Nós sabemos que o mestre frequentemente utilizava imagens simples do cotidiano das pessoas daquela época para expressar essas verdades eternas. Aqui não é diferente, meus amigos e minhas amigas, pois ele fala de um homem comum que encontra um tesouro e, tomado de alegria, vende tudo o que tem para adquiri-lo. Mas o que representa esse tesouro? Bom, no ensino espiritual, o tesouro escondido é esse reino de Deus, ou como diríamos, numa linguagem espírita talvez, esse despertar da consciência espiritual. É um momento em que o espírito descobre a sua verdadeira natureza, que reconhece o sentido e o propósito da vida, percebendo que a felicidade não está nas posses externas ou nas posses daquilo que é passageiro, mas sim na riqueza interior, aquela que fica. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, em um dos capítulos chamado Meu Reino Não é Deste Mundo, ele vai comentar que este reino de Deus se forma primeiramente dentro de nós, quando o coração se transforma pelo bem. Logo, nesta parábola nós entendemos então que o campo é essa vida material, o terreno das experiências humanas, e o tesouro, essa sabedoria, essa paz interior que surgem quando nós compreendemos as leis divinas, quando nós adquirimos então esses conhecimentos e podemos então aplicá-los. Analisando aqui então alguns pontos específicos dessa parábola, nós podemos olhar primeiramente para o esforço que foi para conquistar esse tesouro, porque a parábola do mestre nos mostra que o homem, ao encontrar o tesouro, ele vende tudo o que tem para poder adquirir o campo com o tesouro. Ou seja, isso simboliza uma renúncia, uma coragem de deixar para trás os valores ilusórios, vamos dizer assim, do mundo, para alcançar um bem mais duradouro, deixar para trás, vender esses valores às posses que são passageiras para ir buscar aquele terreno de trabalho onde se encontra de fato o tesouro real. Nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo que um sinal característico do progresso do espírito é o desapego das coisas materiais, como nós já falamos aqui até nesse podcast, no episódio sobre materialismo. Ou seja, aquele que descobre o tesouro da vida espiritual entende que nenhum bem terreno pode substituir a paz da consciência reta. A paz da consciência, meus queridos amigos e amigas, que já encontrou os conhecimentos verdadeiros e consegue aplicá-los. O tesouro divino não se alcança sem o preço da transformação. É preciso, portanto, que nós vendamos, de certa forma, o egoísmo, vendamos o orgulho, a vaidade, para poder comprar o terreno da alma limpa, onde o reino de Deus pode florescer, onde então se encontra aquele tesouro. É interessante também notar o esforço para conquistar o tesouro no detalhe que ele está escondido. A busca, então, demanda atenção da nossa parte quando nós estamos tentando buscar esse tesouro, tentando adquirir esse tesouro, como este homem da parábola o fez.
E aí pode surgir então uma pergunta que muitos têm, que é: por que ele não comprou só o tesouro? Por que ele comprou o campo? Não é verdade? Claro, olhando com os olhos materiais, olhando com a miopia espiritual, nós vemos como isso é significativo, porque Jesus nos mostra que não basta simplesmente desejar as bênçãos espirituais, é preciso trabalhar o solo da própria existência. Este, entre aspas, campo, representa a nossa vida diária, com os desafios, os relacionamentos, com as responsabilidades, mas o tesouro está ali, escondido, à espera do nosso esforço de cavar, ou seja, nosso esforço em estudar, nosso esforço em aprender, nosso esforço em servir, nosso esforço em amar. Afinal, como nós vemos também no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos fala: ajuda-te, o céu te ajudará. Deus nos oferece as oportunidades, mas a conquista é mérito pessoal. Cada gesto de paciência, cada perdão concedido, cada ato de caridade é uma pá, vamos dizer, que remove essa terra e revela um pouco mais o tesouro divino que já está em nós. E um outro ponto interessante desta parábola também é a alegria da descoberta, não é verdade? O homem, ao encontrar o tesouro, transborda de alegria. E é interessante que o mestre não colocou isso por acaso. Essa é a alegria espiritual, a felicidade íntima que nasce quando o espírito desperta para o bem. Não é uma alegria então passageira, como nós vemos tantas vezes quando nós adquirimos algo ou quando conseguimos algo que é passageiro, efêmero, material. É uma alegria serena, profunda, a alegria de saber-se parte de um plano divino, de estar caminhando em direção à luz. Como que nós podemos então aplicar essa parábola, os conhecimentos dela do nosso dia a dia, como é de costume aqui eu trazer no nosso podcast? Como que nós podemos então viver essa parábola hoje, no nosso dia a dia? Como encontrar e preservar esse tesouro que Jesus mencionou? Bom, eu trouxe alguns pontos aqui para nós refletirmos juntos. Primeiramente, buscar o autoconhecimento. O tesouro está dentro do campo da alma. Então nós podemos, quem sabe, reservar alguns minutos por dia para refletir sobre os nossos pensamentos, nossas atitudes, perguntar a nós mesmos: o que será que realmente tem valor para mim? Eu estou construindo algo que a morte não vai levar? Que não vai ficar para trás? Ao final do dia, talvez, fazer uma breve oração, fazer um autoexame. Hoje, em que momentos eu vivi de acordo com o Evangelho? E onde posso melhorar amanhã? Número 2, eu trouxe valorizar as pequenas oportunidades de servir. O tesouro, ele não se encontra necessariamente em grandes feitos, mas em pequenos gestos de amor. Ajudar alguém, ouvir com paciência, sorrir com bondade, são essas moedas espirituais que acumulam um verdadeiro tesouro, que nos ajudam então a encontrar e a cavar com o nosso próprio esforço esse tesouro que se encontra no campo. Então, para praticar, vamos, quem sabe, escolher conscientemente um gesto de bondade por dia. Não precisa ser algo grandioso, como eu falei, apenas algo sincero. Número 3, renunciar ao que pesa a alma. Ou seja, o homem da parábola vendeu tudo para buscar aquele campo e o tesouro. Isso simboliza, então, meus amigos e minhas amigas, deixar para trás ressentimentos, mágoas e esses excessos que nos impedem de seguir mais leves. Então a prática, quem sabe, é tentar perdoar alguém essa semana, mesmo que seja apenas em pensamento, mesmo que você diga em silêncio: eu te liberto e me liberto também. Número 4, estudar e orar. O estudo das leis espirituais é o mapa do campo. A oração é a luz que mostra onde esse tesouro está, que nos ajuda a guiar até lá. O Evangelho é um mapa, o trabalho no bem é o caminho. Temos que nos esforçar, temos que estudar, orar e aplicar. Então, quem sabe, meus amigos, aqui nós podemos reservar ao menos um dia por semana, que seja, para o estudo do Evangelho em casa. Mesmo para vocês que moram sozinhos. Leia um trecho e, se não morar sozinho, conversa com alguém, ou se não, se morar sozinho, conversa com Deus
sobre aquele trecho que você leu. Meus queridos amigos e amigas, a parábola do tesouro escondido é esse convite, então, à descoberta interior, um convite que exige o esforço da nossa parte. O reino de Deus não é um lugar distante, mas é uma realidade íntima que floresce à medida que nós cultivamos o amor, a humildade e a fé. Afinal, nosso próprio Mestre Jesus falou em Marcos capítulo 1 que o reino de Deus está próximo. Seja mais próximo até, quem sabe, que nós podemos imaginar, porque está conosco no campo do nosso coração, no nosso campo íntimo. O homem da parábola contada pelo Mestre, ele não se contentou em apenas encontrar o tesouro. Interessante. Ele agiu, ele renunciou, ele transformou-se. Então nós temos essas atitudes, essas ações que este homem tomou uma vez que ele encontrou o tesouro. E é isso, meus amigos e minhas amigas, que Jesus espera de nós. Que nós façamos da fé uma experiência viva, não apenas uma crença, não apenas algo que fique no subjetivo, na leitura bonita. Fora da caridade não há salvação. O verdadeiro tesouro interior que nós vamos descobrir se encontra no amar e no servir. Quanto mais o repartimos, mais ele cresce dentro de nós. Que nós possamos transformar o solo das nossas vidas com paciência, com fé, com ação, até que o reino de Deus brilhe em nós. E aqui nós encerramos então esse nosso episódio do Sexta da Parábola de hoje. Eu espero que esta reflexão inspire vocês, meus amigos e minhas amigas, a buscar o tesouro escondido na própria alma. E lembre-se, esse episódio foi útil, nem que seja um pouquinho para você. Siga nossas páginas, confira os nossos episódios semanais e mande esse podcast para alguém também. Lembrando sempre que o tesouro está aí, dentro de vocês. Com amor fraterno, seu companheiro espírita.